Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja bem-vinda para mais um episódio do Elas na Justiça. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tudo Sandra. bem? Tô ótima, e você? Antes de apresentar a nossa convidada, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com as advogadas que você conhece, que estão no início de carreira ou que já está aí atuando há um tempo. Isso vai ajudar nessa rede de apoio das advogadas. E lembrando que também temos o Instagram, é o @elasnajustiça. E agora, com muita honra, com muito carinho, a gente apresenta a nossa convidada, Sim, né, Adriana? com certeza, é um prazer. Quem que está aqui conosco hoje? A professora e doutora Monalisa Crepe. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, é um imenso prazer estar aqui no projeto podcast Elas na Justiça, que é um projeto maravilhoso, né, que incentiva e compartilha muito conhecimento. Com certeza, hoje eu irei entregar o meu melhor aqui para que todos possam aprender a cada dia mais. Muito obrigada pelo convite, né? Nós O temos. prazer é O nosso. que nós temos para entregar para ela, nós Adriana? Vamos começar, né, gente? Você sabe que toda convidada é mais do que bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco, né? Não sei se vocês sabem, ela é a musa do direito bancário nacional. Então, é só uma lembrancinha, mas é de coração. Uma caneca do Elas na Justiça para você tomar uma aguinha conosco durante esse bate-papo, vamos né? estreá-la, né? Porque vamos estreá-la já. Para você lembrar da gente que sempre lindo. com bastante carinho. Adorei, muito obrigada. Imagina, vou colocar uma aguinha aqui pra gente bater um papo. E aí eu sugiro um brinde para brinde. nosso encontro. Com certeza, Há uma brinde. troca riquíssima de conhecimento. Uma troca de conhecimento, que é a nossa rede de apoio, né? Dessa Sim. mulherada. Com certeza. E agradecê-la realmente por ter aceito o nosso convite, porque nós estamos muito felizes, né? Nós temos trazido não só pessoas como você, que é uma referência já há algum tempo, mas pessoas que são referência há menos tempo, e pessoas que estão se tornando referência, e pessoas que estão batalhando para se tornarem referências. Sim, Né? sim. Pessoas que possam, mulheres que possam, de fato, agregarem a jovem advocacia, aqueles que estão, principalmente nós falamos de Elas na Justiça, né? Porque nós queremos nos tornar aí uma rede de apoio para as mulheres, especialmente para as mulheres jovens advogadas que querem começar. Então, inicialmente, aí para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua história. Mas lá atrás, quando você estudava na faculdade, se você já pensava no direito bancário, se já era algo que vinha com você, assim, se estava na sua veia, assim, o direito bancário. A gente sabe um pouquinho da sua vida, eu sei que seus seguidores também sabem, né? Mas conta pra gente aí, pro pessoal conhecer um pouquinho mais. Tá. Antes de iniciar a advocacia bancária, eu fui funcionária de bancos. Então, eu trabalhei no Banco do Brasil por mais de 7 anos. E o que eu fazia lá? Eu vendia empréstimo, consórcio, seguro, financiamentos. Então, eu experienciei, né, estar dentro do banco como funcionária, como vendedora do banco mesmo, né? E quando eu trabalhava no banco, eu atendi um cliente que para mim era o cliente mais especial da agência, que era o meu pai. E eu vendi para o meu pai um Pronaf, que ele tem uma lavoura de café. E na agricultura, o banco tem um produto, que é o Pronaf, que ele empresta um dinheiro anual e a pessoa só paga depois da safra. Então, ele tem um respiro ali, né, na agricultura. Eu fiquei muito contente de ter vendido para ele aquele Pronaf, porque eu poderia ajudar alguém. Então, eu sempre tive essa vontade de ajudar alguém nas profissões que eu, né, nessa jornada eu participei. E aí, passou algum tempo, meu pai voltou querendo contratar um seguro de vida também. Eu achei um máximo, porque as nossas metas de bater seguro de vida era muito grande e a gente tinha que bater as metas dentro do banco. E contratei um seguro para o meu pai também. Naquela época, eu sonhava em fazer administração, porque eu estava dentro do banco. Então, eu queria crescer carreira dentro do banco. Então, o meu sonho era fazer administração. E eu sempre escutava o setor jurídico do banco falar assim, mas os advogados, eles não sabem o direito bancário, por isso que eles perdem ações. Mas eu não tinha nenhuma visão do que aquilo significava naquela época. Até que teve um dia que o meu irmão me ligou, falou, Monalisa, o nosso pai está no hospital
e ele está intoxicado com agrotóxicos, porque ele está entre a vida e a morte. Então, a gente foi para o hospital, chegamos no hospital, ele teve 5 paradas cardíacas e tudo mais, e aí já é uma longa história. E no final das contas, o meu pai tentou suicídio porque ele ficou endividado com um Pronaf que eu vendi para ele. Puxa. Aí nesse dia eu percebi que eu não estava ajudando as pessoas e que eu estava matando as pessoas, que o banco endivida as pessoas, que os bancos matam as pessoas. E foi aonde a chave virou. Falei, não, eu preciso agora mudar a vida, porque eu fiquei com uma culpa muito grande em mim, porque eu tive uma responsabilidade por aquilo, né? Aí foi onde eu decidi me matricular numa faculdade de Direito. Continuei trabalhando no banco, mas com uma postura totalmente diferente. Sim. Trabalhando de forma ética, cumprindo com as metas que o banco estabelecia, mas ofertando com responsabilidade, de uma forma diferente, instruindo mais o cliente. Mas por trás dos bastidores eu estava conhecendo o ecossistema bancário mais a fundo. Eu queria ter um outro olhar, porque aí eu ia precisar daquilo depois. Sim. Foi onde eu decidi advogar contra bancos. Foi nesse dia que eu falei, eu vou sair daqui, vou mudar de área e vou ajudar todas as pessoas que estão passando por situações assim como do meu pai. E foi aí, né, prestei o exame da OAB no 9º período da faculdade, fui aprovada, chegou o 10º, terminei, entreguei o TCC e tudo mais. Iniciei o meu escritório do absoluto zero. Sem dinheiro, sem experiência, mas com uma vontade muito grande de iniciar. Sim, né? com Naquela certeza. época não tinha... O aluguel era R$250, um espaço todo arranjadinho, cadeiras usadas, mesas usadas, não tinha sistema de gestão, era no envelope pardo com o nome em ordem alfabética, como eram os primeiros clientes lá com ordem Aquelas alfabética. fichinhas, né? Exatamente. E aí eu comecei com uma vontade muito grande. Não tinha nenhum conhecimento em processual. Sou super caipira, num jeito assim, ensino direito bancário sem juridiquês, né? Então, eu não sabia a parte processual, não tinha uma linguagem, uma cultura de uma linguagem mais avançada, de acordo com a minha Mais cultura, a minha técnica, realidade. Mas o que eu sabia era algo que estava fazendo o meu sucesso nas minhas pequenas ações bancárias a terem procedência, que era conhecer o meu adversário. E aí esse eu conhecia. Então foi um dos diferenciais e apaixonante quando eu conseguia tirar o cliente do endividamento, mesmo com pouco conhecimento, mas conhecendo aquilo que eu estava trabalhando verdadeiramente, sabe? E aí você fala, né, que você começou do zero, né? E muitas seguidoras nossas estão nessa fase. Eu falo, né, falo para todo mundo que eu acabei de me formar, montei o escritório agora e tô começando do zero. Você acha que é um caminho, então, que é possível? Total possível. Mesmo não tendo família de advogados, não ter esse apadrinhamento, é possível? É possível. Eu comecei, assim, do absoluto zero. Da minha família, do meu pai, da minha mãe e os meus irmãos, eu sou a única que tem ensino superior. Então, os meus pais sempre são da roça, muito humilde. Eu não tive nenhum incentivo nem para estudar no ensino médio, né, para você ter noção. Era tipo, você faz 18 anos, você vai casar e cuidar do lar. Então, esse era o meu incentivo na época. Outra geração. Era uma outra geração, né? Então, assim, eu aprendi do absoluto zero. Às vezes, na época, era processo físico. Eu tive muitos processos físicos, né? E quando eu ia distribuir, eu tinha que voltar. Perdi aquele tanto de impressão, porque eu imprimi errado, a ordem estava errada. Então, eu aprendi com os meus erros. Eu senti uma dificuldade desse acolhimento dos próprios advogados lá da minha região, que pareciam que eu era um ataque. Ter um advogado a mais parecia que eu ia atrapalhar os clientes deles, o trabalho deles. Então, eu não sentia um acolhimento. Olha, seja bem-vinda de verdade, tô aqui para te ajudar. Eu não tive isso. E é interessante a Mona Lisa falar sobre essa história que eu não conhecia particularmente, claro, embora já acompanhe seu trabalho. Né? Sou uma fã também da Mona Lisa, claro, mas não conhecia essa história, porque hoje em dia a gente vê na internet tantas pessoas vendendo cursos, óbvio, claro, e as pessoas, eu ouço muitas pessoas falando, mas fulano vende e tal, e é só para ganhar dinheiro. E a gente pensa, né, só pelo lado financeiro. Tudo bem que tem o lado financeiro, claro que tem, mas olha o que a grande motivação foi essa. A história que você trouxe hoje do seu pai mostra, né, o porquê,
tem um propósito. O propósito lá atrás é que te trouxe onde você está hoje também. Né? Isso é muito legal, porque você não... o direito bancário é um nicho muito bom, assim como tem vários outros nichos bons hoje. Claro, nós estamos aqui com uma pessoa... A referência de direito bancário. Nacional de direito bancário, que vende mentorias e cursos para milhares e milhares de alunos em todo o país. Mas que começou lá atrás, quando nem Instagram tinha ainda. E como que você foi pro Instagram? Como que deu um lance de assim, eu preciso publicar, eu preciso levar essa informação para mais número de pessoas? Eu não tive direito bancário na faculdade. Só que eu posso dizer, um doutorado de trabalhar dentro do banco. Aquilo me deu um conhecimento muito grande. Sim. Quando eu estava lá no meu convívio da minha cidade, eu entendi que ninguém conhecia o direito bancário. Aí eu fui pesquisar no YouTube, nas redes sociais, eu não encontrava ninguém ensinando o direito bancário. Falando sobre isso, né? Aí eu falei, mas como assim, né? Como que não existe essa área? Era como se não existisse essa área. E aí, nesse período, eu comecei a advogar em 2017, aí eu distribuí ações, eu tive 1 ano de improcedência. E eu falei, meu Deus, mas como assim? Eu percebi que o juiz não entendia de direito bancário, que o direito bancário era tratado como anatocismo, que não pode cobrar 12% ao ano e ficava por ali. Morria ali a discussão. E não era aquilo, aquilo era o de menos. Tinha muita coisa envolvida, que ele também tinha um desconhecimento. E eu tive uma batalha muito grande para trabalhar os recursos, né, por tribunal. E aí, quando o tribunal começou a reformar na íntegra as minhas decisões, começou a dar dano moral, a restituição, nulidade de contrato, eu entendi que tinha, sim, um conhecimento, mas estava um pouco... Adormecido. Estava desconhecido. Eu percebi que no direito bancário havia uma desinformação e um desconhecimento muito grande por todas as partes. De todos os pelo lados. Consumidor, Isso mesmo. que não sabe que ele está endividado porque o banco falha. Sim. Pelo próprio profissional, que não sabe e não conhece Por onde agir, de que forma, o que fazer, né? E pelo próprio julgador, que também não entende aquela matéria, ou recebe muitas ações em massa e acredita que aquele trabalho é massivo, e não é. Isso, que é tudo a mesma coisa, É, na verdade é tudo a mesma não coisa, não é? Na verdade, E aquilo me trouxe novamente, as minhas luzinhas já estavam assim, quase se apagando É de isso que eu ia te tanta perguntar. improcedência. Você não ficou desanimada? Ficava, eu chorava, eu falava, não tem como ele não saber, olha aqui, era muito injustiça, né? Sim. Como diz, elas, pela justiça, mas aquilo era muito injusto, Sim. como que ele não tá vendo isso? Eu ficava muito revoltada. Sim. Mas eu tinha muita persistência, porque igual você falou, tinha um porquê Tinha um porquê. e tinha um porquém. Por quem? E verdade. Tinha um porquê. E eu falava, eu não vou desistir. E aí começou a reformar. Eu falei, nossa, agora deu. Eu acho que é o caminho. É isso, é o caminho. Aí veio a pandemia. Nossa. Aí veio a pandemia, não tinha mais audiência, começou a suspender os prazos, a paralisar. Falei, e agora? E meu propósito, ele não pode parar por aqui. Sim. E eu trabalhava sozinha. Absolutamente sozinha. Atendia o cliente, fazia todo... a documentação. Tudo ali no manual mesmo, sabe? No processo físico, imprimia e colocava na ordem aquela documentação, ia no fórum, protocolava, tudo sozinha. Falei, agora eu preciso me reinventar nesse período de pandemia. E aí eu criei uma conta no Instagram do Absoluto Zero, mas do Absoluto Zero mesmo. Se tem uma coisa que eu sinto orgulho hoje é saber que todos os meus seguidores vieram São de um reais a um e são ali. seus. São reais, a um, né? assim, só eu sei o quanto eu torcia quando entrava alguém, que era mais uma pessoa, não era um alguém, era uma vida que poderia ser transformada e ajudar outras inúmeras vidas. Era um propósito muito grande, né? E aí começou a vir uma pessoa, 2, 10, 50. Eu comecei a fazer live para compartilhar a minha experiência dentro do banco. Seu conhecimento, muito legal. Eu tinha uma coisa que ninguém tinha, que era o conhecimento do direito bancário, até sem saber. Porque eu achava que as pessoas também tinham esse conhecimento. E eu fui me conectando com pessoas que queriam saber aquilo porque não tinha conhecimento nenhum. Só que eu não tinha didática, eu não tinha uma estrutura como professora mesmo, eu estava ali com uma troca mesmo, vamos falar de direito bancário. E aí eles foram pedindo, me ensina mais, tenta me ensinar um pouco mais, eu quero saber mais, que eu também quero ajudar outras pessoas. E eu percebi que nesse mundo, nesse universo,
todo mundo é igual. Sim. Todo mundo tem dores, todo mundo sofre, tem cliente naquela situação, dores como o próprio advogado de estar perdido, desanimado, quanto do próprio cliente estar passando por situações tão difíceis, né? Verdade. E aí um pouquinho que eu ensinei para esses colegas, eles foram ajudando esses clientes e foram tendo procedências, acordo. Sim. E aí eu percebi que ali eu tinha uma oportunidade de levar o meu conhecimento para outras pessoas. Sim. Aí foi onde eu Isso é criei muito a minha primeira gratificante, turma. né? É. Isso é muito gratificante. Isso é tão motivador pra gente, que estamos Muito. começando o canal, né? Estamos Muito. começando o É. Instagram. E É. a gente vibra com cada pessoa que foi lá e tá É. seguindo a gente. É verdade. Nós temos hoje poucos, mas com a sua experiência, com a sua história, nos motiva bastante a seguir, né? Porque como qualquer pessoa, Mona Lisa, tem hora que a gente fala assim, nossa, será que nós estamos no caminho certo? Será que é isso mesmo? Mas é isso, a gente tem que persistir, né? Se tem um propósito, se nós estamos levando conhecimento, eu acho que é isso aí, né? Eu já cheguei a fazer live de estar o meu esposo e às vezes o meu pai com a minha mãe me assistindo. E eu estava lá, sabe, entregando o meu melhor, porque eu Sim. sabia que É mesmo sobre que as isso, pessoas né? ainda não estavam se conectando, alguém ia assistir o replay É isso depois e ia mesmo. se conectar. É entregar o seu melhor sempre. Eu acho que é isso mesmo que você E nunca que é o pensei segredo. em ficar famosa, sabe? Eu sempre pensava em eu vou conseguir ajudar alguém indiretamente, Sim. pelo meu pai. Sim. E hoje, quando os alunos me mandam procedência, liminares, acordos, o nosso propósito é quantas pessoas eles conseguiram ajudar com algo que eu aprendi. Eu aprendi na dor. Sim. Eu não entendia por que e como aquilo estava acontecendo. Eu fui entender depois, Sim. né? Então, sempre quando eu conto a minha história, nem é pro outro, é pra mim, pra eu voltar à minha origem e entender, Pra olha, você sempre vale a pena. lembrar do porquê. Pra me motivar do porquê e é. o porquê sempre. O porquê E assim, o eu preciso porquê. fazer um parênteses, que eu tava falando com ela antes de iniciar a gravação. Eu conheci a Mona Lisa em agosto do ano passado, por intermédio de uma amiga minha. E eu comecei, não sabia nada. Essa minha amiga na faculdade chegou assim, eu vou pro direito bancário. Aí eu falei assim, nossa, mas eu não sei nada de direito bancário, né? Nunca trabalhei no banco e assim. Aí passou, né? Aí em agosto do ano passado eu tava de licença da minha outra profissão, que eu sou professora. E eu tinha um tempo maior. Eu falei assim, eu vou consumir os conteúdos dela gratuito. E fui maratonando, né? Aí eu falei, nossa, que interessante. Eu tô conhecendo um pouco mais e conecta com o meu propósito. Porque eu falo que eu fui fazer direito para poder ajudar as pessoas que precisam, né? Aquelas pessoas que não têm condição de ter acesso à justiça. Eu falei assim, nossa, é o mesmo propósito, né? Ajudar as pessoas. E aí eu fui, em novembro, eu comprei um curso dela. E aí eu falei assim, eu vou me atirar, vamos dizer assim, né? Me formei e tudo. E agora eu já estava comentando com você, tô tendo procedências, porque eu distribuí a ação em dezembro, janeiro, e começo a ter procedência. Então, tudo que ela tá falando, eu vivi, eu senti isso, né? Então, eu só tenho, é uma honra ter ela aqui, porque ela é minha professora, eu tô na pós dela, né? E eu tô aprendendo a cada dia mais. Mona Lisa, a gente às vezes escuta na advocacia, quando eu fui fazer o direito, que é a minha terceira graduação, né? As pessoas falam assim, mas nossa, você vai fazer direito? Tá saturado o mercado. Aqui em São Paulo, principalmente, olha quantos advogados nós temos. Será que vale a pena? O que você acha? Quando eu comecei, eu tive essa sensação, porque como eu não sabia como era a experiência do direito bancário, porque eu comecei do absoluto zero ali, do cliente que me ligava e falava, olha, aquele empréstimo que você fez para mim tá descontando até hoje, eu não tô conseguindo pagar. Eu falava, então vem que agora eu não trabalho mais no banco, mas eu posso te ajudar de uma outra forma. Então dessa forma que eu comecei a prospectar os meus primeiros clientes. E eu percebia que os advogados ali do meu convívio, eles dividiam o cliente no meio. Eles queriam pegar o cliente do outro. Eu falava, gente, mas não é possível com esse tanto de cliente, porque quando eu trabalhava no banco, eram muitos clientes, não tinha como ter tanto cliente
né? E o advogado brigando pelo mesmo cliente. Às vezes, a conduta antiética, que pegava, ligava pro cliente do outro para fazer um mercado, né? Parece que virou um mercado de mais barato. É um leilão, né? Desvalorização, Desvalorização do trabalho. Eu fiquei um pouco assustada quando eu vivenciei essa realidade. Sim. Mas depois que eu entendi que somente a Caixa Econômica Federal ela tem mais de 150 milhões de clientes, e na advocacia bancária, né, só a Caixa é isso. Então você pensa, para o nosso cliente da advocacia bancária, ele basta ser cliente do banco. Sim. Então, se ele é cliente do banco, ele e quem tem... não é, né? Quem é o nosso cliente? Quem tem um carro financiado, quem tem uma casa financiada, quem tem um produto agrícola ali, um financiamento agrícola, um cartão de crédito, quem cai no golpe do Pix, no golpe do boleto, tem empréstimo pessoal consignado. Então, ou seja, todo mundo que é cliente do banco é o nosso cliente. É um potencial cliente. Aí você faz uma matemática simples. Nós estamos aí, no máximo, 1,5 milhão de advogados. Ativos, muito menos, né? Muito menos, Para tantos clientes de bancos, que é mais de 150 milhões só da Caixa, não tem como dizer que há uma advocacia saturada. Eu, por exemplo, não faço parcerias no direito bancário. Eu não me vejo fazendo parcerias nesse momento. Porque eu dispenso clientes que eu ganho 100%, porque eu não dou conta de atender a quantidade de demandas que chega. E eu falo que uma das coisas que me deixou no encantamento no direito bancário é ter a minha liberdade de tempo, a minha liberdade geográfica e a minha liberdade financeira. Então, se eu pegar mais do que eu posso ou querer assumir um compromisso maior, eu não vou ter a qualidade de trabalho para o meu cliente e nem a minha qualidade de vida. Porque hoje eu tenho 2 filhos pequenos e eu tenho a minha maternidade ativa. Então, eu consigo ensiná-los a fazer dever, eu tenho tempo com os meus filhos, eu tenho tempo de levar eles para passear, de fazer viagens várias durante o ano, né? Isso é super importante, né? Então, eu percebi que a advocacia pode sim estar saturada, mas no direito bancário ela está longe de ser saturada. Tem áreas que eu vejo os advogados precisando fazer parceria para dividir o cliente no meio, para eles terem uma condição, mas no direito bancário isso mas você sabe tá que longe. isso desde quando eu ia prestar o vestibular para a faculdade há 1000 anos atrás, no século passado, literalmente, não, a advocacia está saturada, e até hoje os alunos da faculdade, mas a advocacia está saturada. Eu falei, gente, está saturada para quem não estuda, para quem não se atualiza, para quem não corre atrás. E como você falou, por exemplo, a faculdade, até hoje, não existe realmente direito bancário como disciplina. O que nós temos direito do consumidor, né? E ali a gente aprende, porque as relações do direito bancário são quase todas elas de consumo, né? Essas que nós estamos tratando aqui são de consumo. Então, a gente não tem mesmo. Então, é um nicho realmente super interessante. Não vai estar saturado. Assim como tem outras que não estão. Mas mesmo naquelas mais tradicionais, pelo menos é a minha opinião, eu acho que se o profissional se dedica, tem o porquê e o porquê sempre, né, Mona Lisa? Sabe de onde veio, para onde vai? Não existe. Existe mercado para todo mundo, né, Sandra? A gente já conversou com outras pessoas, outras advogadas e outros profissionais, porque quem fica para trás? Quem não se atualiza, quem não estuda, quem não corre atrás da oportunidade, quem não aceita que o mundo mudou, porque hoje a sua advocacia é o que você acabou de falar, a liberdade que você tem hoje. Você faz os seus compromissos, a sua agenda, você está aqui agora. Conversávamos antes também do início da live, da gravação e do podcast, que você está aqui agora em São Paulo. Mas o seu escritório está lá em Minas, está funcionando. Seus prazos estão sendo feitos, seus protocolos estão sendo feitos, seus clientes estão sendo atendidos, sua advocacia. Então, assim, a nossa advocacia mudou, não é, Mona Lisa? Então, assim, eu acho que as pessoas que estão entrando agora na advocacia precisam ter essa visão da nova advocacia. Né? O que você aconselharia aí as novas advogadas? Quais seriam as dicas, assim, digamos assim, que você daria para as novas advogadas que estão entrando no mundo da advocacia agora? Eu acredito que nós estamos no mundo inovador. Nós estamos vivenciando a inovação. Sim. Né? Então, eu vejo que os advogados mais tradicionais, eles estão perdendo o mercado para os advogados inovadores. Sim. Né? Então, os que são
corajosos, os que têm criatividades. Eu acho que o generalista prejudica muito. Olha para você ver, eu sou advogada do direito bancário, e o direito bancário tem múltiplos produtos. E eu não trabalho com todos os produtos do direito bancário. Eu subnichei o direito bancário e escolhi os produtos mais lucrativos. E além de eu escolher os produtos mais lucrativos, eu escolhi os clientes mais assertivos. Eu ainda escolho o meu cliente, né? Então, eu recomendo o jovem advogado entrar para a advocacia inovadora, Sim. escolher um nicho Sim. e um subnicho. Talvez até o subnicho. Porque se for querer trabalhar tudo, porque às vezes a gente vê colegas, você trabalha em qual área? Previdenciária, trabalhista, criminal, civil, tudo. Não tem como ser bom em tudo. Sim, em algum momento você vai ter que se especializar. Sim. E especializar nem precisa de um primeiro momento ser pós-graduado. Não. É ter Na uma prática. Tem uma frase que eu sempre cito, e eu acho que representa muito o direito bancário para mim, é uma frase do Joel J, que ele fala assim: para você ter resultados, você não pode fazer 2.000 coisas ao mesmo tempo. Verdade. Agora, para você ter resultado, você faz 2 coisas 2.000 vezes. Verdade. É a repetição, você ser específico. A repetição que faz a excelência, né? E a persistência. E a persistência. Eu comecei sem nenhuma experiência, do absoluto zero, em questão processual. Às vezes eu falho até hoje algumas questões processuais. E faz parte, Mas a o gente tá sempre meu aprendendo. conhecimento técnico e a minha persistência, cada vez que eu distribuo uma ação, que eu recebo uma contestação e que eu trabalho uma impugnação, eu fico melhor. Sim, lógico, com né? certeza. Então, eu acho que se eu tivesse pegado todo tipo de processo, eu não conseguiria Você ter não o estaria resultado. tão- Essa especificidade, Você né? não seria tão autoridade na sua área hoje como você é. Talvez se você tivesse se dedicado a outras, né, também. É isso. E uma outra queixa da inovação é estar nas redes sociais. É isso que eu ia falar, né? A gente tem algumas dúvidas, às vezes, que chega pra gente, de jovens advogadas, que falam assim, mas eu monto um escritório físico, saí da faculdade, né? Um escritório físico ou virtual, né? Mas eu tenho vergonha de estar nas mídias, falar. E você tem a experiência dos dois, né? O que você acha? A nova advogada que saiu, que passou na OAB, pegou sua carteira, o que você acha que seria o próximo passo para essa advogada começar a trabalhar? Se posicionar, criar um Instagram, um perfil profissional, criar um Instagram que transmita conhecimento e autoridade em um nicho específico, independente do nicho que o advogado escolher. Já começa criando a sua jornada dentro daquele nicho. Por quê? Nas redes sociais, a gente consegue transmitir aquele conhecimento de forma ilimitada. Sim. E hoje, principalmente pós-pandemia, né? Que trouxe a virtualização de tudo. Audiências são virtuais, Sim, a online, maioria, verdade. né? O atendimento online. Eu falo pela minha própria advocacia bancária. Os meus clientes são idosos, analfabetos, leigos, de uma outra geração onde eles não têm acesso da mesma forma da tecnologia. E eu atendo eles 100% online. Sim. Por quê? Porque o banco também aborda esses mesmos clientes, leigos, analfabetos, sem instrução, sem conhecimento da tecnologia, na contratação digital. Porque os contratos é uma simples selfie, que você enquadra o seu rosto e o contrato já está assinado. É verdade. Então, a gente tem que entender que às vezes a gente quer colocar desculpa em tudo. Né? Mas o meu cliente não tem celular. Mas eu não tenho um espaço bom para atender o cliente. O meu computador não é um computador ágil. Enquanto as pessoas colocarem desculpas, eles não vão atingir o sucesso. Então, tem que parar de dar desculpas e trabalhar, acreditar, fazer o seu melhor. Né? Então, os meus clientes a gente atende, às vezes, numa chamada de vídeo do WhatsApp. Porque eles sempre tem alguém que tá junto com eles para contratar um empréstimo. Então, tá junto com eles para ajudar, para né? ajudar, pra auxiliar. Né? Então, se não tem um espaço,
né? Uma parede branca é o suficiente. Não Sim. precisa ter um escritório, um móvel decorado. Não, começa com o que você tem É isso e mesmo. vai se aperfeiçoando. Mesmo vai que os melhorar. outros advogados cheguem e falem assim, nossa, tá virando blogueirinha. Porque eu tô nessa fase. As pessoas falam, Sandra, tá virando blogueirinha? Eu falei, tô. E essas críticas, Mas é o nosso eles que cartão, elevam a gente. Eu falo que o nosso cartão de visitas é o Instagram hoje em dia. Porque ninguém pede mais o seu cartão de visita. Talvez alguns ainda peçam, né? O físico, não sei. Se você tem. Eu tenho, eu mas não tenho eu acho mais. que eu não utilizei nenhum. A Kátia, do jeito que chegou Eu não tenho mais. da gráfica. Mas talvez alguém ainda peça. Mas, de qualquer forma, eu acho até estranho, por exemplo. Eu acho estranho alguém não ter um Instagram hoje em dia. Profissional, tô falando. Pessoal é outra coisa. A gente tava discutindo a parte pessoal, né? Mas o cartão de visitas mudou. É a rede social. Tanto é que as pessoas contratam, demitem também demitem pelas redes sociais, também contratam pelas redes sociais. LinkedIn também, óbvio, né? Um LinkedIn, um Instagram, um YouTube. Sim, precisa São ter esse redes posicionamento. que nos ajudam, tanto nos apoiam, quanto nos conduzem para as oportunidades, quanto permitem que as pessoas nos conheçam, não é? Então, assim, lembrando que é porta de sempre entrada. dentro do provimento 205 da OAB, né, Adriana? Ah, sim, tem um para que a gente provimento, não né, seja de interpretada de forma errônea, né? A gente sempre faz Não, todos com os certeza. vídeos, mas com o provimento Não, assim em como a cima da Mona Lisa mesa. faz, Também. são vídeos informativos. Informativos, e a pessoa é livre para buscar o profissional que ela quiser, quer, que ela quiser, né? Pode ser Mona Lisa, pode ser outra, pode ser outro, pode ser, né? Mas o nosso objetivo, a gente tem o direito de nos mostrar como profissionais, criar uma autoridade e através levar o conhecimento, e levar né? conhecimento. E pessoas se conectam com pessoas. Com Então, se a certeza. pessoa tem vergonha de fazer um vídeo, Sim. ela também vai ter vergonha de De atender um atender. cliente presencialmente. Como é que ela vai atender o cliente? Fazer Então, uma ela- audiência? É muito mais fácil ela começar, às vezes, no digital do Verdade. que atender o próprio cliente. Eu acho também. Né? Então, grava um vídeo, um conteúdo informativo, Sim. de um jeito simples, porque as pessoas se conectam. Quando eu comecei, eu falei, meu Deus, né? Eu não tenho juridiquês nenhum, né? Eu admiro lá a Cíntia Chagas, aquela chiquíssima, né? Mas eu não sou daquele jeito. E eu me conecto com as pessoas, Do seu mesmo do meu jeito. jeito simples. Porque as pessoas se conectam com o simples também. Então, não fica Lógico. esperando o momento perfeito para As iniciar. pessoas se conectam com a forma natural do outro. Também não adianta ficar forçando, não. Quando a gente força muito as pessoas, isso afasta um pouco as pessoas. Eu acho que quanto mais natural a gente for, melhor. Claro, eu falo para os alunos, eu brinco, eu uso muito gíria na sala de aula. Eu falo, óbvio que eu não vou falar isso numa audiência, óbvio que eu vou tratar pelo pronome de tratamento adequado, excelências, né? Mas é o cenário onde a gente transita, né? A gente transita por vários cenários e tudo bem a gente ser transparente, ser igual. Porque a gente brinca, advogado também brinca, também dá risada, também fala bobagem e tá tudo bem. Mas a gente também é séria, a gente também é profissional, a gente também, né, pode... não precisa forçar um modo de Que não é, que né? não é o nosso. Porque muita gente faz isso também. Tem um monte. Nas redes sociais. E acaba assustando E não até o precisa. cliente, né? Assusta. Porque não adianta nada você atender um cliente leigo, humilde, Sim. simples, Sim. né? Querendo ser Assusta, utilizando aqueles termos técnicos muito sofisticados para uma pessoa humilde, que assusta, ela não sabe nem o que você está falando. Ela vai embora do seu escritório. A frase que a gente mais prospecta clientes nas redes sociais, ela é da forma mais simples. Ela fala assim: você que é aposentado ou pensionista do INSS e possui um empréstimo, cuidado. Você pode estar endividado porque o banco não cumpre com o seu contrato. Sim. Procure um profissional para verificar os juros abusivos. Pronto. E tá ok. Você não tem que dar uma aula, Não. porque a pessoa ela precisa entender, nossa, Ela eu precisa, tenho você empréstimo. precisa alertar a pessoa. Eu sou aposentada. E não precisa também apresentar, olha, eu sou a Mona Lisa, sou pós-graduada. A pessoa não quer nem saber quem você é. Sim. Ela quer que você resolva Resolva o o problema problema dela. dela. Então, às Isso. vezes, o jovem advogado, ele ainda não tem procedência. Isso. Às vezes, ele está começando agora, não tem nem processo. Ele não precisa lá falar o currículo, olha, eu tenho X não, processo. Não, ele conecta já com a mensagem que ele quer passar. E pronto, e ali ele já começa a ter o seu primeiro entregar, cliente. conectar com a dor da pessoa. E entregar uma solução, ou pelo menos mostrar que existe uma solução. Porque não precisa ser a Mona Lisa, a Adriana ou a Sandra. O direito tem uma solução
para aquela pessoa, em que ela procure um profissional que possa ajudá-la, né? Que é o que a gente faz, né? E eu falo assim que no direito bancário, o nosso principal papel é mudar esse momento de desinformação para informação. Então, a nossa informação é muito importante. Com certeza. É informar o consumidor dos seus direitos, né? É levar esse conhecimento nas nossas peças que são diferenciadas, que não são aquele Ctrl+C, Ctrl+V. Tem que ter responsabilidade com o cliente. Não dá para trabalhar com uma ação massiva. Só trocar o nome, não dá. Você No tem que direito bancário personalizar. é uma vida. Quando eu sempre volto à minha origem, eu falo assim, ó, são pessoas que estão na mesma situação que o meu pai esteve lá atrás. Se eu falhar aqui, eu posso ter uma responsabilidade social muito grande ali na frente. A gente tem uma responsabilidade social muito grande. Então, é só trabalhar. O trabalho devolve. Não importa o seu nível, se é iniciante, se está migrando de uma outra área. Faça bem feito, faça bem, É isso né? mesmo. Com dedicação, específico, né? Com dedicação. Dedica, Tenha empatia. Não é porque é um advogado que colocou um terno que você é superior. Não, mesmo, né? não Você mesmo. tem que colocar, deixar o idoso chorar, contar a situação dele. Tem empatia. Tem a humanidade, né? Trate as pessoas como pessoas. São Isso. pessoas, não é um honorário que você está vendo na sua frente, como muitos veem. São Isso pessoas. é transformador. São pessoas, são vidas na sua mão. Vidas na sua mão, é o que você falou. Ali você pode destruir uma vida, uma família inteira. Ou você pode ajudar uma família inteira, né? Isso é tão gostoso. Mona Lisa, pela sua história e pelo que a gente estuda, a sua advocacia é uma advocacia empreendedora, né? A sua advocacia você vê como uma empresa? Com certeza. É um outro ponto, né? Que às vezes o advogado, ele acha que ele é só advogado. Não. Ele tem que entender que o escritório dele, mesmo que seja 100% online, é uma empresa. E uma empresa tem que cuidar de gestão, tem que cuidar de caixa, tem que cuidar do cliente, tem que cuidar da qualidade visual da empresa. Se for online, uma foto do perfil bem apresentável, né? Não vai colocar lá, vira aquele carnaval, o cliente fica até inseguro de contratar. Então, se posicione como um advogado, mas tenha uma gestão de empresa. Né, o tratamento do cliente, não é só pôr cliente para dentro do escritório. Né? Não Tem que adianta. ter todo um tratamento, um cuidado com o cliente também. Inclusive, no meu escritório, eu demito o cliente. No início, a gente tem medo do cliente, né? Como se, nossa, o cliente que manda, é a regra do cliente, não quer que eu pode. distribua a ação amanhã. E não é assim. Não. No direito bancário, eu só posso distribuir uma ação depois que eu finalizei a fase bancária investigativa com qualidade. Você tem que impor regras dentro do escritório. É verdade. Né? E você tem que crescer, você tem que ter ambição. Ambição é bom. Você tem que Lógico, ter com metas e certeza. sonhos. Então, dentro do escritório, eu falo pelo meu escritório. Eu fiz um ecossistema aonde todo mundo que está lá dentro cresce. Eu também não quero crescer sozinha. Então, eu quero que o meu time cresça e que o meu time também tenha os seus sonhos realizados. Né? Então, é um ecossistema que dá para todo mundo crescer. Não dá para a gente crescer sozinho. Né? Então, a gente não é parcerias. É um ecossistema onde todo mundo cresce, onde todo mundo está ali com o mesmo propósito. Né? A empresa, ela tem uma cultura. Então, o advogado, ele precisa entender que a advocacia é uma empresa. É uma empresa, Ele tem né? que levar a sério isso. Não é só advogar. Porque eu fico tão triste de saber que tem muitos advogados que têm um potencial gigantesco e que às vezes está fazendo serviços paralelos da advocacia para complementar a renda, como se a advocacia fosse um bico. Isso, como se não bastasse. Como é uma profissão, é a principal profissão, é a profissão dele. É a profissão dele. É a profissão dele ou dela, e às vezes a pessoa não conseguiu enxergar isso, né? Porque antigamente a gente não enxergava assim. Há 20 anos atrás. A gente não, até comentou em não outros enxergava episódios isso, assim, né, Adriana? Quem se formou muito mais tempo, que no caso aqui sou eu, não enxergava assim. Então eu não fui formada para enxergar a advocacia como uma atividade empresária. E era sempre aquela coisa. Tanto é que nunca, as pessoas não chamavam escritório de advocacia de empresa. Né? Vamos lá pro escritório, né? Como se o escritório não necessitasse de todas as atividades que uma empresa necessita. E necessita. Eu fui aprender isso há anos atrás. E quando entender também que
no digital existe a prospecção de cliente ativa e passiva. Também. Né? Então, se a gente investe, por exemplo, R$10 por dia no tráfego pago, tem gente que acha muito, fala, nossa, mas eu vou investir. Como que quer crescer sem investir? Não adianta. A pessoa ela tem que ter uma visão que, às vezes, R$10 por dia Sim. vai lotar o escritório de clientes. E aí ela tem que ter... Não adianta Estrutura. lotar. Tem que ter um estagiário, tem que ter uma secretária, tem que entender e acreditar que aqueles clientes são suficientes para pagar Sim. todo o ecossistema. Verdade. Não é assim, vai sair do meu bolso, não, vai sair da sua empresa. Do bolso da sua empresa, do caixa da sua Do empresa. caixa da sua empresa. E precisa de um planejamento para isso. É um plano de negócio, né? Plano de negócio que a gente vem falando há muito tempo. É o Isso muito empreendedorismo, importante. né? Empreendedorismo. E a gente falha por não ter isso na faculdade, né? Não tem. E até hoje não tem. Não assim, tem. Até hoje não existe. Assim, existem algumas Mas disciplinas. talvez palestras, já. né? Mas não tem a existe disciplina. Não, disciplina não. Existe um olhar um pouquinho diferenciado hoje em dia, mas ainda não. A advogada não sai, o aluno não sai com esse olhar. E é muito importante, por exemplo, entrou um dinheiro, deixa uma porcentagem para investir no marketing da empresa, no posicionamento, né? Hoje eu vejo como importante para o advogado o brand, a cor, até a paleta de cores, a forma que o advogado se veste para se posicionar, né? Ter um site. Sim. E às vezes isso vai dar muito mais retorno que investir num móvel, numa cadeira, num aluguel de um escritório físico. Muito bom. Se você investe isso na imagem, a mensagem que a imagem vai passar para aquele cliente, para o consumidor final, a imagem daquele advogado vai fazer ele crescer e prosperar. Né? E tudo isso faz sentido. Porque às vezes a gente vê os advogados também, não que a gente fala assim, mas você não vai parecer tão de terno, tão assim, chiquíssimo e vai assustar o cliente. Mas tem uns também que exagera, não relaxa demais. Isso. Não, aparece de um jeito que daí o cliente fala, não é possível que é um advogado, né? Eu falo, gente, tem que ter um pouco de bom senso também, Aquele meio termo, né? Mas você sabe que hoje eu falo para os meus alunos, eu falo assim, gente, vai se formar, não vai trabalhar para ninguém, não. Vai trabalhar sozinho. Tenham coragem de empreender, coisa que eu não fiz lá atrás, mas vai empreender, vai trabalhar sozinho, vai para um coworking, vai buscar os seus clientes, vai fazer tudo isso que a gente está falando aqui, porque há um receio muito grande, a gente fala sobre isso também, né? Não, eu tenho aquela mentalidade de que eu quero ser seletista, ainda existe isso, e tudo bem, ok, se você quiser, a gente não está julgando, mas na advocacia, ser seletista não me parece a melhor opção. Hoje, dentro do mar azul de oportunidades que nós temos, né? Então, assim, na minha época eu fui trabalhar como associada naquela época e tal, mas já via que aquilo não era para mim, que eu não ia ficar o resto da minha vida ganhando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa durante anos para uma Ariana, né? Três Arianas, nós sabemos que a gente não se conforma com as situações, sabendo que a gente pode ir além. Mas ok, a gente está julgando as pessoas, mas eu falo para os meus alunos, já que não existe o empreendedorismo como disciplina, eu falo, olha, hoje em dia vocês estão em outro momento, busquem começar a vida de vocês, carreira solo desde o início, não tenha medo porque vai dar certo. Não tem como não dar certo. Não tem. E o projeto, né, Adriana, vem para dar esse apoio, né? Por isso que a gente traz advogadas. Agora, o projeto Elas na Justiça, ela está trazendo advogadas de diferentes áreas, para que aquela nossa seguidora que está nos ouvindo, nos assistindo, fala assim, nossa, olha, eu me identifiquei com a Mona Lisa. Não, eu me identifiquei com a Priscila, que teve aqui, que era do criminal. Da área penal. Né, da área penal. Então, assim, é isso que a gente quer trazer. Essa rede de apoio. E mostrar que é possível empreender na advocacia, né? E que todas nós estamos mostrando um pouco de cada uma das nossas histórias, que tem pontos em comum, né? Claro, sempre tem. Sim. Principalmente os aprendizados que a gente tira da dor, né, Mona Lisa? Porque outro dia eu ouvi uma frase, alguém falou assim, não se aprende nada no amor, tudo na dor. E aí eu fiquei pensando, eu falei, pouca coisa talvez se aprenda no amor mesmo, porque eu acho que os maiores aprendizados a gente tira da dor.
Nossa, Né? é porque se eu te contar a minha história, a jornada, porque estar aqui nesse patamar hoje é uma coisa. Então, quem te vê Teve hoje sorte, aqui, né? É. Só Deus sabe, é o Pois sacrifício é. da sorte, Pois né? é. Esses dias mesmo eu tava numa live, assim, aí alguém chegou na live e falou assim, mas ela não advoga. Não, ela Como só... se pra advogar, às vezes, Ela é blogueira. olha a mentalidade na cabeça da pessoa. Eles querem que pra advogar, o advogado ele começa a peticionar às 7 horas da manhã. Isso, você esteja lá se para matando na 10 frente do horas da computador. noite, perde sábado, domingo, feriado, Isso. não tem tempo pra família. Isso. E aquilo é advocacia Pois para é. algumas pessoas. Uhum. E isso está totalmente equivocado. Sim. Hoje, eu advogo, existe 2 tipos de profissionais de advocacia. Tem o advogado micro e tem o advogado macro. Sim. Se a pessoa não tiver uma visão, ela vai ser advogado micro. Sim. Ele vai trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite, 50 petições por dia, aquele negócio no automático, ele não vai ter tempo de Pra ganhar mais dinheiro. nada. Quem Porque ele vai trabalha estar tão muito, ocupado. Né? Quem Porque trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. se fosse assim, Meu né? avô já Quem dizia. acorda muito cedo todo dia e vai até a noite estava milionário. Pois É é. verdade. E eu não quero ser Pois é. advogada micro. Eu já fui advogada micro lá no início. Sim. Então, E acho que todo quanto mundo mais já eu passou por trabalhava, isso. menos dinheiro eu tinha, porque eu não tinha tempo de pensar, De organizar. de isso evoluir. mesmo. E hoje eu advogo, mas hoje eu sou advogada macro. Sim. Hoje, enquanto eu estou aqui em atualizações, eu estive em São Paulo, Alphaville, em vários projetos, assinei vários contratos de outras experiências, network, eu estou aqui na gestão. Enquanto eu estou aqui, indiretamente, eu estou peticionando nesse Claro. momento. É. Eu estou impugnando a conta. Eu tenho um time. Está atendendo clientes, seu escritório está Tá andando. Se eu quiser viajar, igual eu estou em viagem, mas se eu quiser viajar amanhã, eu não tenho um impedimento na minha liberdade, tanto geográfica quanto de tempo, Sim. né? Então, e a financeira. É isso mesmo. Então, hoje eu consigo fazer o dinheiro trabalhar para mim. Sim. Que E é não- algo e que não era o como se contrário, fosse assim, né? nossa, mas então você não advoga, eu advogo. Sim. Eu avalio todas as petições, eu crio as teses, eu evoluo, eu Sim. levo novas metodologias. Então eu venho Claro. para São Paulo, eu inovo, eu sou E leva pra lá. advogada inovadora, chego lá, eu aplico, Aplica nas eu suas treino os teses. meus, né, Capacita a- seus funcionários, seus o time, colaboradores, os enfim. colaboradores, Sim. e lá eles vão replicando É aquele isso mesmo. conhecimento. É isso mesmo. Essa é a advocacia que eu sonhei para mim. Sim. Não é aquela que E fica 12 horas na frente do computador, né? Isso. É isso mesmo. Né? Então, É às vezes, isso a mesmo. pessoa ela tem uma visão que para você ser uma advogada, você tem que estar lá peticionando o tempo todo e tem sem tempo para viver. Isso. Né? E Não. não é isso que a gente busca. Uma Se analisa. você trabalha 3 horas com qualidade, Tá ótimo. você vai muito além do que você ficar ali sem ter tempo, né? É isso mesmo. Isso é importante até para a saúde da pessoa. Lógico. Tem advogados que estão aí sem estar com burnout Sim. e sem dinheiro. E trabalhando. Isso, é verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, que nós estamos caminhando para o término, né? Falam-se muito de advocacia predatória, né? No direito bancário. Eu queria que você explicasse um pouquinho para as nossas seguidoras o que você pensa a respeito. Primeiro, nós temos que entender que quando a gente vê essas reportagens migalhas, essas reportagens de advocacia predatória, a fonte já é o banco ou o advogado do banco que está lá. Mas se a gente for ver a íntegra, a gente vê advogado distribuindo ação para cliente que já faleceu, falsificando a assinatura de uma procuração, né? Distribuindo um mesmo contrato, 10, 15 teses. Então, há um erro seríssimo ali, uma falta de uma mentora, uma falta de uma instrução, uma falta de conhecimento. O conhecimento, ele pode detonar a profissão do advogado, ele pode falta de colocar ética mesmo a nesses profissão do casos, advogado né? em risco. Porque, às vezes, a pessoa fica querendo economizar num conhecimento que tem de forma gratuita no YouTube, sim. né? Às vezes, a pessoa, por não querer investir um tempo de conhecimento e achar que aquilo é uma perca de tempo, ele pode entrar né, num problema muito grande. Com certeza. Isso é advocacia predatória. É a pessoa não ter os cuidados. E existem advogados predadores, existem outros profissionais de outras áreas antiéticos também, não é só do advogado. Bancos predadores. Bancos predadores. Né? Não Pra é? mim, são Não os é? bancos predadores. Né? A gente não tá falando disso, né? Mas E para o outros advogado profissionais. que deseja trabalhar de forma certa, a frase que representa para mim
O oposto da advocacia predatória é contra o certo, não há errado. Então, se você trabalha certo, você não tem que ter medo da advocacia predatória. Sim. Só tem medo da advocacia predatória e só corre o risco da advocacia predatória quem faz errado. Lógico. Então, eu tenho um protocolo para você sair desse risco da advocacia predatória, que é o básico. O que é o protocolo? Atender o cliente de forma humanizada. Sim. Eu valorizo muito o atendimento humanizado. E o humanizado não é eu vir aqui tocar em você, não. É eu estar numa chamada de vídeo com você. Ouvir com atenção. Então, o protocolo do meu escritório físico é: nunca vamos distribuir ação sem ter pelo menos uma call com o cliente. Uma chamada de vídeo no WhatsApp com o cliente. Por quê? Não porque eu quero ver o cliente em si. Sim. Eu estou prevenindo, é uma advocacia preventiva. Sim. Eu só quero uma chamada de vídeo com o cliente para me tirar um print. Eu tiro um print e aquilo eu salvo na pasta do cliente. No primeiro ataque de uma advocacia predatória, eu tenho aqui, o meu escritório fez um atendimento com o cliente humanizado. Tá aqui, aonde que a gente falsificou a procuração? Sim, isso o mesmo. atendimento do cliente tá aqui. E eu recomendo fazer esse atendimento pelo Zoom, se for possível, Sim, porque claro. o idoso, o leigo... Aí eu sempre cito o idoso leigo, porque se o idoso leigo analfabeto faz, os mais instruídos de outras áreas Vão também fazer. faz. Com Né? certeza. Então, no Zoom, ele grava de forma gratuita 40 minutos. Sim. Mostra que eu informei para o meu cliente que ele tem 10 empréstimos. E cada empréstimo pode ter uma ilegalidade. Então, dentro da nossa análise, quando a gente for trabalhar, verificar cada banco, pode ser que a gente distribua 10 ações, porque é um para cada erro do banco. Sim. É um para cada contrato. Sim. Porque quando vier um ataque de uma advocacia predatória, o cliente foi previamente instruído, ciente, e ele teve a orientação que ele tem 10 empréstimos. Ele entendeu. Cada empréstimo é um tipo de ação, não é tudo Claro, igual. claro. Um empréstimo pode ser juros abusivos, o outro pode ser descumprimento São contratual, motivos diferentes o e outro pode contratos ser diferentes. fraude. É Sim. impossível colocar tudo num processo Sim, só. com certeza. Então, pega devidamente a assinatura da procuração. Se tiver tanto medo, tira uma foto do cliente segurando a procuração. Então, contra o certo não tem errado. verdade. Então, eu posso ter lá X número de ações. Com Mas certeza. cada ação teve um atendimento, teve um cálculo pericial elaborado, teve uma estratégia elaborada e é um trabalho ético. Se eu distribuir Sim. aquela ação é porque o banco está errado. Sim. Não é uma aventura jurídica. Não é uma aventura, você não está sendo Não tem aventura. nada a Você ver não vai com fazer, aventura você jurídica. não vai fazer isso. É que tem alguns advogados, infelizmente, Infelizmente, fazem. é. Esse sim, né? E existe isso, né? São Infelizmente, antiéticos. quando fala em direito bancário, já vem, né? Fala assim, nossa, mas você não é uma advocacia predatória? Não. Não, Né? não, pelo contrário. Os bancos estão 95% das vezes equivocados. Eles é que são predatórios mesmo, eu tenho certeza absoluta. Mas, assim, é que tem muitos advogados que são antiéticos, não só na Também, área do direito bancário, como em Em outras áreas também. Alguns, né? Então, é só agir com ética, com lealdade, com dedicação, comprometimento, zelo, que você não vai ter problema nenhum com isso. Tenho certeza que se o juiz mandar oficiar, pode mandar oficiar, vem no meu escritório aqui, pode vir, pode fazer o que você Tem quiser o dever aqui. de fiscalizar e tá Tem, tudo bem. pode, Então, se manda tá trabalhando certo... A ética, né, comissão da ética da OAB aqui no escritório, que vai ver que a gente trabalha corretamente e tá tudo Eu já bem. tive representações, e não é uma, não, Sim, várias. acredito. E tá tudo certo. E tá Contra tudo o bem. certo, nunca tive medo. Sim. Por quê? Você Tá trabalha tudo certo, tá dentro aqui, da aqui, legalidade, aqui. dentro Aí da vai, ética. arquiva liminarmente. Por quê? Porque não tem errado. Eles até tentam, porque o sucesso incomoda. Lógico, é isso. O sucesso acaba incomodando muita gente, né? E que se não você faz trabalha certinho, direito. não tem erro. Essas pessoas deviam se espelhar em quem trabalha direitinho para trabalhar direito também. Então, porque assim, dá trabalho trabalhar direito. Só que a interpretação das pessoas, às vezes, eles olham só a embalagem, mas eles têm que entender que tem um contexto. Sim. É como se fosse um iceberg. Eles vê só aquela pontinha. Mas no fundo tem todo um atendimento. claro, tem todo um esforço, tem um um processo conteúdo por de trás. qualidade informativo, a prospecção dentro do código de ética certa do cliente. Lógico, Né? lógico. Então, às vezes, é porque a pessoa ela conhece o nicho, o subnicho, ela tem uma gestão, ela tem uma estratégia, por isso que ela tem resultado. Claro, com e certeza. como
A visão da advocacia tem que ser trabalhada às 7 às 7. Aquela advogada tem que ir no fórum todo dia. Aquela advogada tem que atender uma fila de clientes na porta do escritório físico. Sim. É aquele algo mais tradicional. É como se o sucesso virtual fosse algo errado. Eu já senti isso na pele. É como se você estivesse fazendo algo errado. Não é possível. Não? Ela tem 100 mil seguidores. Tudo comprado. Não, tá errado. Tudo fake. Não, ela não trabalha. Deve ser... veio de herança isso aí, do pai. O pai era advogado. Não, gente, ninguém conhece a sua história, o que você já passou, o que você não passou, o que você passa até hoje, tudo que você teve que organizar, por exemplo, para estar aqui hoje, numa manhã em São Bernardo do Campo. Então, todo mundo passa por isso todos os dias. A gente organiza, ninguém tá vendo os bastidores, né? Eu li uma frase esses dias, eu até coloquei, que acho muito bacana. Seja a sua maior fã, porque só você conhece seus bastidores. É bonita a frase, né? Só você conhece os seus bastidores, né? Talvez algumas pessoas que estão bem próximas da gente, mas assim, ninguém sabe tudo o que você fez desde a hora que você levantou até a hora que você foi dormir, nos últimos anos e anos e anos e anos. Só vê lá, nossa, olha, a Adriana, a Sandra, a Mona Lisa, tá fazendo isso, tem aquilo. E o quanto a gente ralou, e o quanto a gente rala todos os dias. Com comprometimento, né? Com um propósito e sempre tentando melhorar e melhorar e melhorar. Então, assim, a gente... Nossa, é incrível ter você aqui hoje. Lê, nossa, muito aprendizado. A gente queria que você ficasse aqui até o final do dia, mas não vai ser possível. Uma das coisas que eu recomendo muito para os advogados, principalmente para vocês que estão nesse grande e lindo projeto que tende a crescer a cada dia mais. Sim, obrigada. Né? Eu tive que trabalhar a minha inteligência emocional. Com certeza. E às vezes a pessoa acha que isso tem nada a ver com o jurídico. Tanto é que nos meus eventos presenciais, eu convido pessoas que vão trabalhar a alta performance e a inteligência emocional da pessoa. Antes eu ficava, às vezes, sem dormir e sem comer por conta de críticas da pessoa e julgar o meu trabalho. Hoje eu falo assim, eu vou, bloqueio, ignoro, porque eles não têm uma maturidade para poder, qualquer coisa que eu responder, eles não têm uma visão. Não. Então não adianta a gente você explicar algo para alguém que não tem a visão. Então eu simplesmente hoje eu ignoro. Ignora. Por quê? Porque o meu foco Pela é sua nos saúde. alunos de sucesso, É na isso minha mesmo. jornada. Que você tem certeza que né? Que Mais do que acontece. validada a cada dia mais. Com certeza, Então hoje com eu vejo certeza. que tudo vale a pena. Tudo é aprendizado. É isso mesmo. Né? Hoje eu sempre aprendo todos os dias. Sim. E quanto mais alunos eu tenho, mais eu aprendo com os meus próprios alunos. Sim. É uma troca, Sim, né? com certeza. Não, Adriana, muito pra bacana. gente fechar, Sim. né? Mona Lisa, qual a mensagem que você passaria para as nossas seguidoras ou para advogadas recém-formadas que nunca trabalharam com o banco, não teve nenhuma relação com o banco? É possível atuar no direito bancário? Com certeza. Para atuar no direito bancário, o advogado ele tem que ter um propósito. Ele tem que entender que ele vai ganhar muito dinheiro. Só que o dinheiro ele é apenas da consequência positiva de um trabalho lindo que ele vai fazer, sabe? Então tem que trabalhar. É possível você ganhar muito dinheiro no direito bancário? Com certeza. Mas você tem que ter um propósito por trás disso. É um propósito muito bonito, transformador, né? Então dentro dessa transformação, a gente aprende do absoluto zero. Não precisa você ter trabalhado para o banco para você aprender. Sim. E o direito bancário não é matemática. Que às vezes fez direito para sair das exatas. Né? O direito bancário ele é interpretativo. Sim. Então, às vezes, quando eu vou analisar um contrato bancário, eu mostro detalhes. Sim. E são detalhes que fazem toda a diferença. No contrato. Então, eu sempre falo, você, jovem advogado, você que está migrando de uma outra área, que vai aprender do absoluto zero. Se você quer ter liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade do tempo e ter uma vida transformada e transformar a vida de alguém, você é capaz de aprender do absoluto zero. Com Assim, certeza. do absoluto zero mesmo. Sim. O treinamento do meu time do escritório físico é o meu treinamento. Sim. Eu não vou lá. Você acha que eu paro o meu tempo para ir lá treinar algum novo colaborador? Eles aprendem do absoluto zero
com o ecossistema que eu criei, que já foi validado para isso. Pra ele, Então entre é eles possível. mesmos, né? E eu Que faço uma legal. prova social aqui, né? Eu tô aprendendo. Você é prova viva Eu tô nesse aprendendo. momento, né? Nesse É mais momento, uma. não tive nenhuma relação com o banco, não trabalhei no banco. E aí eu me questionava, será que eu sou capaz de aprender? Mais uma Todo das mundo histórias que- de sucesso. Todo mundo que se propõe a aprender algo, aprende. E eu sou a próxima aluna da Mona Lisa. E com procedência. com Com resultado. E um curto Porque a espaço de gente tempo. vive, eu falo, né? Nós somos eternos aprendizes, Mona Lisa, né? Então, assim, eu sou a próxima aluna Isso, da que próxima bom! mentoria da Mona Lisa. Eu tenho aluno jovem advogado. Eu tenho alunos que estão estudantes ainda, que ainda não Sim. terminou, que estão Super bacana, né? Já estão se engajando na frente ali, de muito advogado, à né? frente de muita gente. E eu tenho alunos de 70 anos, de Sim, 75 que tão anos, querendo entrar numa que nova aprendem área. do zero o cálculo pericial bancário. E que me dá uma lição de vida, de Nossa, ver esse daí é difícil, a hein, cálculo expertise. A expertise. Então, assim, Mas é verdade. todo É mundo vontade, aprende. né? É vontade, é saber o que você quer, traçar e vambora e vamos conquistar. Eu tô muito feliz. Então, eu tô muito feliz. Eu vou ser sua aluna também agora, viu? Pro. Eles me chamam de pro agora, eu vou ter uma pro. Uma pro. Pro Mona Lisa. Obrigada por você ter vindo. Eu A que gente tá agradeço. muito feliz, assim, olha, de verdade, foi, olha, uma honra tê-la aqui conosco. Espero que você tenha gostado, Amei. né, de nos conhecer pessoalmente. Assim, para nós foi uma honra. Eu vou ser sua aluna. Espero te mandar várias sentenças de procedência, várias liminares, porque eu vou aprender muito com você. E a gente queria deixar aqui nosso agradecimento, realmente especial. Muito obrigada que você está transformando a minha vida, está transformando a minha advocacia. Na verdade, transformando, eu estou iniciando e já inicio com outro olhar, Sim. né? Então, isso é importante e você está fazendo diferença na minha vida. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez. Imagina. Espero poder transformar também a vida das pessoas que estão nos assistindo Sim. para acreditar. Acredita que dá certo. O trabalho devolve, a persistência transforma. E não Com há certeza. no mundo uma área tão bonita como a advocacia Isso é verdade. humanitária, né? Que é a que eu defendo e a que eu gosto. É verdade. Principalmente o direito bancário. Sim, né? com legal. certeza. Pessoal, não deixem de seguir o nosso canal no YouTube, no Spotify, no Instagram, a professora Mona Lisa Crepe, a Sandra, a Adriana. Não deixem de nos apoiar também, se você gostou, né, do nosso podcast, do nosso projeto. E compartilhe conosco a sua ideia, a sua sugestão, o que você achou. E obrigada por nos acompanhar aqui. Aos seguidores que estão aqui da Mona Lisa, né? isso. Que estavam Acompanha, né, as acompanhando aqui. meninas no @ Elas Elas na na Justiça. Elas na Justiça É. também, para acompanhar. Tem vários outros convidados, Nós várias estamos experiências. trazendo várias É uma pessoas troca riquíssima. novas há mais tempo. Isso, eu adorei o termo. Novas a todo momento. Novas a todo momento, novas e renovadas, novas e se renovando. Renovar, recriar, reinventar e nunca isso. parar, né? Isso é a vida, né? Sempre. Obrigada, Sim. Com Mona essas Lisa. Obrigada a palavras, a vocês. gente termina o nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo episódio, né? Obrigada, gente. Até. Obrigada, Mona Obrigada, Lisa. tchau.